Eu sou Paulo Nogueira Batista e eu queria hoje conversar com vocês um pouco sobre a situação política no Brasil e também no resto do mundo. As notícias têm sido boas e razões existem para otimismo. Pode ser que eu esteja sendo otimista demais nos comentários recentes que tenha feito, e muitos intelectuais gostam de lembrar aquela frase muito usada por Gramsci, que é de Romain Rolland, na verdade, escritor francês, de que é preciso combinar o pessimismo da razão com o otimismo da vontade. Eu tenho sérias dúvidas sobre essa frase, tão célebre e tão citada. Primeiro porque, se a razão já é pessimista, a vontade sofre. Na realidade, o pessimismo da razão já é um sintoma de que a própria vontade está decaindo, né? E acho difícil que se sustente no longo prazo uma razão pessimista em conluio com uma vontade otimista. O pessimismo da razão tende a solapar, a minar o otimismo da vontade. Mas vamos deixar de lado essas considerações pseudo-filosóficas e voltar à vaca fria, que é a nossa situação política. A extrema-direita, no meu entender, começou a refluir no mundo e no Brasil. As notícias que têm vindo do exterior, já falei sobre isso em outros comentários desse tipo, Bolívia, Chile, a derrota de Trump e agora as eleições municipais brasileiras. As eleições municipais brasileiras apontam para uma derrota de Bolsonaro, dos candidatos endossados por ele e dos partidos que se caracterizam como de extrema direita no Brasil. O quadro ainda não está totalmente definido, em muitos lugares importantes a eleição foi para o segundo turno e também as eleições de meio de mandato, no caso brasileiro, que são para prefeito e para vereador, não tem o mesmo caráter, digamos assim, quase que plebiscitário que tem as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Lá no meio do mandato presidencial, a eleição congressual. Aqui não. Aqui é uma eleição que sim tem componentes plebiscitários, sobretudo nas grandes cidades, mas não é tão federalizada quanto naturalmente, por definição, a eleição de meio mandato para Congresso Nacional nos Estados Unidos. Em todo caso, estão aí os sinais. Bolsonaro não conseguiu ter resultados expressivos nas grandes capitais, perdeu em muitos lugares, e fica patente, a meu ver, que a onda, vamos dizer assim, que a extrema-direita começou a bater pino, também no Brasil, e antes no resto do mundo com a derrota do Trump e o ocorrido na Bolívia e no Chile, né? Essa onda de extrema-direita poderia ter durado mais, ela empolgou partes importantes do mundo, Estados Unidos, Inglaterra, alguns países da Europa Oriental, Hungria e Polônia, por exemplo, e em vários países europeus importantes, a extrema-direita, proto-fascista, conseguiu minorias significativas nas eleições dos anos recentes. Mas essa onda começou a refluir, como eu disse. E a derrota de Trump foi muito importante nesse sentido. E aqui no Brasil, o insucesso de Bolsonaro nas eleições de meio de mandato. Fica claro que a onda bolsonarista, não digo que terminou, mas sofreu um baque importante. E por quê? Por que a extrema-direita começa a refluir? No meu modo de ver, essa onda poderia ter durado mais, não fosse o fato dela ter se confrontado com uma realidade muito dura, que foi a realidade do coronavírus, da pandemia. Quando há uma emergência desse tipo, o que se quer é governo, o que se quer é gestão, o que se quer é inteligência, respeito à ciência, tudo que a extrema-direita não oferece. O que a extrema-direita oferece é circo, slogans, frases de efeito, bate-boca nas redes sociais, é isso que a extrema-direita oferece no Brasil e em outros países. E aí a população vai começando a ficar desconfiada. Nós precisamos ter governo, precisamos ter gente que enfrenta os problemas. O negacionismo não se sustenta com o passar do tempo. E é isso que nós estamos vendo, eu acredito que é o começo de um processo de refluxo que vai se acentuar e que vai, felizmente, atingir em cheio aqui o representante da extrema-direita no Brasil, Jair Bolsonaro.